que é que vem à vossa cabeça quando eu vos pergunto qual é o sexo, qual é o gênero de uma pessoa que se envolveu em brigas e facadas num bar? Ou então se eu perguntar qual era o sexo de alguém que sofreu de violação? Ou então alguém que perdeu o trabalho ou a promoção porque precisou ficar em casa a cuidar dos filhos? Se eu perguntar de alguém que morreu de cirrose de tanto beber? Nós geralmente criamos nossos filhos para conexão ou então para agressão, às vezes sem perceber. Qual é o condicionamento que vocês acham que é para cada sexo? A primeira vez que eu ouvi falar sobre masculinidade, ou o que era ser homem, eu lembro do meu pai, quando eu ainda era pequeno, dizer: isso não é coisa de homem, homem não faz isso. Onde já se viu homem fazer essas coisas? E coisas do gênero. Segunda vez, já mais velho, já adulto, eu lembro de ouvir sobre o sagrado feminino. O que é que de sagrado teria no masculino? Já na terceira vez, aí sim, eu posso dizer que reiniciou um pouquinho o sistema, foi quando nós começamos a planejar, ou a planear, o nosso primeiro filho. Eu tinha acabado de passar por um esgotamento laboral, e com isso a própria identidade é sempre sacudida. E passava muito pela minha cabeça: eu preciso fazer alguma coisa comigo, porque eu tenho aqui vidas na minha mão, ou muito próximas a mim. E ficou muito claro que se eu não fizesse nada para impactar positivamente a mim mesmo, a minha família, meus filhos, menino ou menina, eu poderia cair no revés do destino e eventualmente ter uma filha vítima de violência, ou eventualmente ter um filho agressor. Na verdade, ao passar do tempo, eu comecei a estudar um pouquinho mais e já tendo alguns conhecimentos, descobri um conceito chamado a caixa do homem, que uma entidade chamada Equimundo, à volta do globo, estuda a masculinidade já há algumas décadas e levantou o custo dessa masculinidade nociva que prende o homem dentro de uma caixa, que limita o que é ser homem, viril, hegemonicamente forte, o homem de verdade. E do lado de fora, o que seria, se calhar não é tão homem assim. Essa caixa, no fundo, tem custos estimados em volta dos 4 mil milhões de euros no UK, 16 mil milhões de dólares nos Estados Unidos, 2 bilhões de dólares no México, e por aí vai. Esse custo é um custo financeiro para a sociedade, porque nós estamos a falar de uma masculinidade nociva que causa acidentes de trânsito, violência doméstica, bullying, começa às vezes de cedo, suicídios. Geralmente há uma frase que expressa muito que nem todo homem, mas é sempre o homem. O custo dessa masculinidade hegemonicamente definida impacta a vizinha, o filho da senhora da padaria, o motorista, alguém que a gente conhece da nossa família, mas muitas vezes o próprio homem, muitas vezes nós mesmos. E a gente acaba sendo condicionado por essa questão, e uma coisa que acontece muito é a reatividade. Na base desses problemas está a inteligência emocional. Nós não somos ensinados, educados ou direcionados para isso. Pelo contrário, somos direcionados a ser muito pouco inteligentes emocionalmente. E eu queria tomar a frente, o protagonismo da minha própria família, da minha própria vida. Então, um dos primeiros planos, não é? Vamos então fazer algo a respeito, foi desenhar um plano de parto. Um plano de parto que foi construído com muito estudo, muita reflexão, muita parceria entre eu e a minha parceira. E eu comecei a aprender as transformações que existiam na vida da mulher, fisiologicamente, mentalmente, emocionalmente, a logística da casa, o que era preciso mudar, qual é que era a diferença de tempo, de logística pessoal
que eu poderia disponibilizar para mim mesmo, para casa, para os hobbies, para o trabalho, para fazer comida e para todas as tarefas de casa. Um plano quase que perfeito. Mas, quem não sabe, saiba, e muitos de vocês já sabem, que parentalidade não é nenhum morango com açúcar ou mamão com açúcar, como a gente diz. Muito pelo contrário. É o momento que acaba nos deixar prontos, porque a gente pode preparar, mas quando a gente tem um bebê na barriga, a gente não sabe quais são os desafios de um filho adolescente, ou então de um filho adulto que vai ter outro filho. E nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas, onde um desafio muito grande acontece quando a gente tem falta de sono, onde o casal começa a ter falhas de comunicação, onde nossa paciência vai para o buraco, onde a nossa energia parece que desaparece. Uma série de expectativas passam a não ser alcançadas. Idealizações parece que não acontecem. Numa dessas madrugadas, nas primeiras semanas que o nosso primeiro filho nasceu, nós precisávamos acordá-lo de 2 em 2 horas, porque ele tinha nascido com um pouco baixo peso. E basicamente a minha rotina era, eu acordava ou porque despertava o relógio, ou porque ele já estava a chorar. Eu trocava-lhe a fralda, colocava no peito da mãe, trazia água para ela. Enquanto ela amamentava, eu deitava na cama atravessado para ela se apoiar com os pés e estar mais confortável para não doer-lhe os braços. Eu tentava dormir 5 minutos ou 20, dependendo de quanto tempo durava a mamada, tentar recuperar um pouco do sono. Acordava, às vezes trocava-lhe a fralda novamente. Com sorte, ele dormia até o próximo despertar. Eu já fico cansado de lembrar, porque foi emocionalmente muito exigente. Verdade que uma dessas vezes, eu lembro, o meu relógio despertava no pulso 1 minuto antes do telefone tocar, para o meu cérebro apanhar o movimento no meio do caminho. E eu ainda com o olho entreaberto, comecei a trocar a fralda dele. A primeira fralda deu errada, a segunda ele fez sujeira para cima de mim. A terceira fralda fui eu que errei. E nesse momento, eu lembro de cerrar os maxilares. Eu lembro de subir uma energia que, silenciosamente, parece que ia aumentar um botão de uma voz que começava a gritar dentro de mim. E eu lembro de puxar as perninhas deles frágeis muito rápido e tomar um susto muito grande. Eu só lembro de respirar. Eu literalmente dei a volta em volta de mim mesmo em 3 passos. Soltei o ar bem lentamente. Eu lembro de olhar para ele, a tremer. E pensar que eu estava no limite. Aquela situação isoladamente não significava a toda a história. Tinha muita coisa que tinha acontecido antes, há muita frustração acumulada. Há muita falta de exercício pessoal e de conhecimento pessoal que estava em jogo. E eu querendo muito mais do que eu estava preparado. Todo mundo diz, pelo menos eu escutei muito isso, que se a parentalidade está a ser fácil, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Geralmente, se está fácil para um, está a sobrar para o outro. E nessa história, eu não queria deixar sobrar para minha parceira. Então, eu comecei a buscar ajuda profissional. Fui buscar ajuda de terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Fui procurar outros pais, outras mães, em situações parecidas. Brasil, Portugal, em outras línguas também. Podcasts, leituras, livros, etc. E a me conectar com outras pessoas, porque, no fundo, toda a gente passa por muita coisa parecida. Às vezes a gente não partilha, não fala. E tem a ideia de que a gente precisa ser o homem suficiente, dar conta. Não precisa pedir ajuda. Eu faço, eu aconteço. Eu cheguei ao limite que eu disse que o melhor para minha família, era eu trazer os profissionais que sabiam mais do que eu para me ajudar. E nessa descoberta de grupos reflexivos, de encontros com outros pais, com outras mães, também, eu aprendi que na masculinidade existe um S de plural muito importante, que não é um jeito só de se fazer. Portanto, a parentalidade, a paternidade, as masculinidades são sempre no plural. Porque cada um tem uma maneira, não existe um jeito certo, uma receita pronta. Nessa jornada, eu descobri um conceito
também já mais estabelecido, chamada economia do cuidado. Isso é muito óbvio, porque qualquer modelo econômico que a gente tem em qualquer lugar do mundo, para que exista, precisa de ter cuidado de saúde reprodutiva, tanto de quem vai gerar quanto de quem é gerado. É preciso de ter saúde continuada, porque, afinal de contas, nós vamos ficar doentes, ou vamos promover essa saúde para evitar algum problema. E há um cuidado dentro do nosso ninho, dentro do nosso lar, que muitas vezes é negligenciado, é esquecido, desvalorizado. É desvalorizado ao ponto que o trabalho doméstico, atualmente no mundo, que é não remunerado, dita economia do cuidado, representa, se fosse um setor da economia, seria o quarto maior do mundo. Estamos a falar de trilhões de euros ou dólares. Dentro dessa economia do cuidado, eu acabei por descobrir que os homens que cuidam, que olham para dentro dessa base de qualquer economia, acabam por influenciar e ser referência, no sentido simples de que eles tornam uma normalidade de evitar a violência. E é por isso que o cuidado é uma inovação social. É por isso que ele transforma a vida de quem cuida, de quem é cuidado e de quem está ao pé. Transforma porque, ao cuidar, a gente não está a cuidar só de um filho. No meu caso, do primeiro, eu estava a cuidar também de mim, da minha esposa, e eu estava refletindo que era cuidado continuado. O cuidado da minha rua, o cuidado do meu cão, e eventualmente de outras gerações e outras idades, meus pais, por exemplo. E assim como o meu papel de homem tinha referências, ou poderia ser ou não referência. Recentemente, uma pesquisa pelo Instituto Papo de Homem, no Brasil, identificou que 60% dos meninos que responderam a pergunta, até seus 18 anos, se não me engano, têm o pai como a principal referência de masculinidade. O que é muito bom, apesar dos 40 não terem um pai lá. Acontece que a mesma pesquisa demonstrou que a cada 5 meninos, cada 10 meninos, 5 não têm certeza do amor do próprio pai para si mesmo. E essa falta de conexão pode ter consequências muito graves. E tem tido consequências muito graves. Aqui em Portugal existe o Observatório de Masculinidade, masculinidades.pt, e eu tive o privilégio de estar envolvido com Men's Talk Lisboa em alguns projetos e conhecer alguns das pessoas que trabalham lá. E uma coisa eu pude aprender, e uma coisa está registrado também nos relatórios, é que quando a gente fala com os meninos, principalmente, em formação nessa masculinidade, dessa identidade, sobre saúde, autocuidado, quando a gente fala sobre parentalidade, sobre licença parental, e quando a gente fala principalmente sobre responsabilização das violências, nós transformamos as vidas de famílias e comunidades. Os homens e meninos dessas pesquisas têm relatado serem melhores humanos, por serem melhores homens cuidadores. Uma das ferramentas que eu descobri nessa minha jornada de cuidado foi o sling, ou o pano, o baby wearing, que é esse que eu estou a amarrar para vos demonstrar. Eu não sei se vocês sabem, ou se dão conta, mas nós somos os únicos mamíferos que não nascem sabendo andar ou comer sozinho. Isso a ciência chama de esterogestação, que é o tempo que a gente está aqui fora da barriga, fora do útero, e precisa de um cuidado extremo. Precisa de cuidado de roupas, precisa de cuidado de alimentação na boca. Muitas vezes o bebê não sabe mamar, e nós precisamos ensiná-lo. Precisa de carinho, precisa de atenção, precisa de comunicação. As pesquisas mostram também que boa parte do desenvolvimento das crianças, boa parte do desenvolvimento das funções executivas são desenvolvidas, são fundamentalmente cuidadas nessa fase. Isso
pelo vínculo, pelo cuidado, e por um lar não tóxico, por um lar em segurança. Coincidentemente também, o baby wearing, segundo as pesquisas, diz que as crianças que são carregadas com esse vínculo tão próximo, as crianças que têm mais colo, são as crianças que têm mais liberdade, mais coragem de explorar o mundo, porque sabem que estão cercadas de pessoas e de um ambiente que podem cuidar delas. Eu estou a vos mostrar isso porque um dos primeiros passos que a gente aprende no baby wearing, ou nessa transformação da minha jornada, foi que é preciso transformar alguns estereótipos. E há manuais para isso, inclusive. E os estereótipos, alguns que a gente pode mudar, no fundo, tem a ver com os meninos são corajosos, as meninas são delicadas, são reservadas. Ou então, os meninos ou os homens não podem aceitar desaforo na rua, ou as meninas têm que engolir sapo. Como eu estava vos dizendo, isso não é uma jornada singular, isso não é aqui para dizer que eu sou o melhor pai que existe, muito pelo contrário. Dentro de casa, eu estou a vencer e lutar e perder e recomeçar batalhas todo dia. Todos os dias eu tenho fraldas para trocar e elas continuam não sendo fáceis. Muitas vezes eu me sujo, muitas vezes eu tenho que ir para a terceira, para a quarta. Mas hoje eu já consigo respirar diferente. Hoje, no fundo, quem me ensina são os meus filhos. São eles que me guiam, que eu olho para eles e descubro, ao pensar, refletir e ao conversar e perguntar coisas, como eu devo trilhar o meu próprio caminho. Eu não sei se vocês sabem, mas recentemente também houve uma pesquisa de uma antropóloga, Anna McKean, se não me engano. E ela fez uma pesquisa sobre os gastos energéticos da mulher, da fêmea, na altura de 500 mil anos atrás. Estamos a falar de uma altura onde muita gente diz, na altura que os homens caçavam e as mulheres ficavam em casa. Mais ou menos. Mais ou menos porque foi nessa altura que alguns homens precisaram ficar no ninho, precisaram ficar em casa. E todos nós aqui, todos vocês, nós somos descendentes dos homens que ficaram em casa e cuidaram da família. O gasto energético dessas mulheres era tão grande que elas não conseguiram ter descendentes quando não tinham um homem a cuidar delas, das crias, da logística da casa. E num mundo onde a gente está em guerra, novamente, constantemente, num mundo onde, quando a gente está a usar os nossos computadores e telefones dia a dia, a gente tem que responder carregando nos botões, dizendo o que é um semáforo, o que é uma bicicleta, e o computador diz, ok, você é um humano. É nesse mundo que eu vos convido a fazer uma reflexão que, na verdade, o que nos faz humanos é a conexão, é o vínculo, é o cuidado. Para que nós estivéssemos aqui hoje, muita gente teve que cuidar de nós. Quando a gente nasceu, e se calhar até hoje cuida de nós. Portanto, também cuidem. E queria vos deixar com uma frase que eu acho que também reflete que todos nós somos pessoas que podem cuidar.